Beleza, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia para todos aí. Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Até a aula passada nós trabalhamos com algumas ferramentas do editor de texto do Google Documentos, né? E hoje nós damos continuidade com isso, dando aquela ênfase básica no nas normas ABNT e nos trabalhos científicos aí, porque como eu falei para vocês, quanto antes vocês começarem a aplicar essas normas nos documentos dos trabalhos que vocês forem fazer, mas daqui para frente, mais fácil fica. Tá? As normas ABNT, depois que você está com o documento pronto e vai ter que voltar para corrigir, para colocar as coisas nas normas, daí ele é bem chatinho mesmo, sabe? Então, o ideal é você já ter uma noção do que você vai fazer logo no começo, já conhecer as ferramentas que o editor de texto que você vai usar te disponibiliza e já desde o começo, sim, começar já fazendo o documento dentro das normas, que isso vai te economizar muito tempo, muito serviço depois, do que ter que voltar desde lá do início e colocando as coisas direitinho na ordem e no alinhamento, tudo conforme a BNT preconiza, tá? Então, como é de praxe, eu vou colocar para apresentar o meu editor de texto. Beleza, galera. Então, essa aqui, não sei se vocês lembram. Acho que já apareceu para vocês aí. Sim? Não? Talvez? Já apareceu, sim. Então, esse é o documento que nós estávamos editando. Nós copiamos alguns textos da internet, colocamos alguns títulos, colocamos uma imagem. Eu expliquei para vocês que quando a gente usa o Word ou o LibreOffice, ele tem a opção de inserir a legenda dessa figura de maneira automática. Você só clica com outro botão no mouse nela e tem a opção inserir legenda. Mesma coisa com a tabela, tá? Então, nas outras ferramentas você tem a opção inserir legenda aqui embaixo. No editor de textos do Google, nós ainda não temos essa opção, essa ferramenta, tá? Então, é uma pequena desvantagem aí. Inserir um desenho, coloquei a legenda no desenho também. Expliquei para vocês que a fonte, se foi você que fez, você coloca o autor. Se você copiou de algum livro ou de alguma página, você vai ter que colocar como se fosse uma citação. Então, você nunca vai colocar o www aqui, tá? Você nunca vai colocar o link aqui, fonte www, especialmente quando você tem uma coisa muito, muito importante que é assim, ó. Deixa eu apresentar para vocês, eu vou mudar, eu estou apresentando só a guia do Chrome, tá? Eu vou parar a apresentação e eu vou apresentar a minha janela inteira do Chrome. Aí, é para ter aparecido a janela inteira para vocês. Uma coisa muito importante que a gente tem que cuidar, pessoal, é que assim, ó, já vi gente colocar o link aqui já está errado, tá? Colocar o link aqui já está errado. Mas eu já vi gente fazer assim, ó. Vem aqui na imagem. Eu quero usar essa imagem desse notebook aqui, ó. E aí vem aqui, copia o endereço da imagem e já cola aqui. Tá? Aqui, isso é pior ainda, tá? Aqui até ele pegou o ZST, que eu não sei que página que é, mas às vezes é pior ainda, às vezes a pessoa copia o endereço da imagem e acaba vindo até a página do Google, não é nem ó, às vezes vem até pequena, às vezes vem até o link direto do Google, porque o Google faz cache dessas informações. Então,
A gente tem que cuidar. O correto é aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada, é que nós sempre vamos abrir, então vamos pegar aqui, queria algum artigo, alguma coisa, aqui só vai achar loja, né? Só vai achar loja, mas o correto é você vir aqui, abrir a página que você quer, abrir o artigo que está falando do notebook que você quer, e aí sim fazer uma citação a essa página aqui, fazer referência a essa página aqui. Então você não põe nem o link do artigo, tá? No link da imagem. Você vai falar fonte, dois pontos. Se tiver o nome do autor nessa página, você coloca o nome do autor. Se não tiver o nome do autor é o nome da página. Aqui não tem o nome do autor em lugar nenhum. Então, você colocaria, nesse caso, fonte Avel. Tá? Se tiver o ano, você pode até colocar o ano, por exemplo, 2019. Beleza? E é assim que você organiza a fonte das tuas referências aí, das tuas imagens e das tuas tabelas. Sempre nesse formato, tá? Nós colocamos a tabela e colocamos o desenho também. Vou abrir um espacinho aqui no meio. Nós temos também o gráfico, pessoal. E o gráfico ele é um pouco mais complexo. O que acontece? Quando eu mando colocar um gráfico, então vamos colocar um gráfico em pizza aí. Tá? Ele vai inserindo o gráfico, inseriu o gráfico. Ele insere o gráfico com alguns dados inventados, tá? Inclusive ficou muito grande aqui, eu quero ele... acho que assim ficou melhor. Mas esses dados são todos inventados e não tem nada a ver com nada. E aí, para mim editar esses gráficos, eu tenho esse gráfico, eu tenho que clicar com o outro botão do mouse nele aqui e ir em... Espera aí. Acho que é aqui, ó. Isso. Você vem nesse linkzinho aqui em cima e abrir documento original, tá? Então, você vai abrir o documento original e aí ele vai abrir essa planilhinha do editor de tabelas aí do Google, do editor de planilhas eletrônicas do Google, tá? Então, é daqui que ele está tirando essas informações, tá? Daqui que ele está tirando essas informações. Então, aqui que eu vou ter que editar. Imagina que ao invés de 4 times, eu estou falando sobre, sei lá, processadores. Sei lá, eu não manjo da linha da AMD. Opa, coronavírus. Ó, então eu vou atualizar aqui. E isso vai aparecendo, vai atualizando direto no meu gráfico, tá? Eu tenho como mudar também o título do gráfico e as legendas. Mas vamos colocar aqui, título do gráfico, eu quero colocar como processadores vendidos no período, tá? Então, sempre que eu inserir o gráfico, ele vai fazer essa relação, ele vai criar um arquivo oculto do editor de planilha, tá? Do editor de planilha eletrônica, para fazer essa ligação com o gráfico. E é aqui que eu vou fazer esses cálculos e colocar esses dados para que ele transforme em um gráfico. Como ele já salva sempre automático, após alguns segundos ele salva automático, eu posso fechar. E quando eu fechar, vocês vão ver que ele
tem a opçãozinha atualizar. Atualizei, beleza, atualizou meu gráfico. Tá? Então, isso é muito importante. Eu vejo bastante gente que prefere criar uma planilha, a pessoa mesmo, criar uma planilha no Google Documentos, por exemplo, e tirar o print do gráfico e colar aqui. Também funciona, tá, pessoal? Também funciona. O documento fica mais leve e tal, mas aí você perde a opção de editar. Você não vai ter a opção de editar aqui. Se você tiver que fazer alguma mudança no gráfico, você vai ter que, né, manualmente ir lá na outra planilha, atualizar, mudar os dados, tirar o print, colar, vir aqui e colar. Também funciona, mas assim, essa é a maneira automática que faz as coisas. No LibreOffice e no Excel, no Word, ele também te dá essa opção de inserir gráfico, tá? Mas aí você clica com outro botão do mouse aqui no gráfico e ele tem a opção de editar dados ou alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente como é que está escrito. Editar dados do gráfico, alguma coisa assim. E aí ele vai abrir, não vai abrir o Excel inteiro, vai abrir só uma janelinha assim que é uma miniatura disso, mas vai te dar as opções parecidas também, tá? Lembrando que quando a gente está usando essa função de inserir gráfico, aqui no menu inserir eu tenho vários tipos de gráfico para pôr. Barra, coluna, linha, pizza. Então, de acordo com o que eu quero usar. Tá? Porém, são só 4. Se você for no editor de planilhas, aí você pode criar outros gráficos diferentes e fazer essa ligação. Tá? Porque lá tem vários outros tipos, né? Tem barra dupla, tem dispersão, tem donut, tem várias outras possibilidades ainda. Mas eu acredito que, na grande maioria das vezes, esses quatro tipos de gráficos, eles conseguem atender aí a grande maioria dos usos que vocês forem ter, tá? A não ser que seja alguma coisa muito específica que você vai precisar de um tipo de gráfico diferente, senão acaba que é mais só isso aí mesmo, tá? Lembrando também que os gráficos também vão ter aí uma legenda. Tá? E uma fonte. Então, aí nós temos também a necessidade de ter isso nos gráficos, tá? Espaçamento. Espaçamento simples. Aí já fica mais organizadinho, mais bonitinho. Uma coisa que é importante, pessoal, a ABNT por si não fala disso, tá? Mas se vocês forem fazer algum trabalho acadêmico que o professor cobre um pouco mais, especialmente quando vocês saírem aí do ensino médio, forem para a faculdade, ou saírem da faculdade para uma pós ou para um mestrado, a cobrança é maior. Tá? E uma coisa que sempre é cobrado são essas áreas em branco. Tá? É bem complicado quando você insere alguma imagem ou alguma tabela que você não queira quebrar no meio, tá sempre sobrando área em branco aqui. Tá? E a recomendação é que você elimine esse espaço em branco, de um jeito ou de outro. Tá? Basicamente, acaba que você tem duas opções. Ou você pega o texto que está depois, ou você pega o texto que está depois, recorta e joga antes do gráfico, tá? Ó, já ficou melhor. Aqui ficou só um parágrafozinho sobrando. Tá? E aqui já ficou rento, então aqui tá ótimo, né? Ou você faz o contrário, ou você pega o texto de antes e joga para depois até abrir espaço para que caiba o gráfico na página anterior.
Por exemplo, assim, tá? Então, é algo que provavelmente vocês não vão ver essa cobrança no ensino médio, mas só para vocês saberem que isso existe. Então, às vezes, acaba que até você está lendo um texto e, de repente, você vê uma imagem, mas não falou nada daquela imagem. E aí, no próximo parágrafo, ou 2 parágrafos para frente, está dizendo, segundo a imagem 3, nós podemos ver. Por quê? Porque é importante que a gente faça esse relacionamento. Eu não vou colocar um gráfico boiando no meio do meu texto e explicar o que ele está falando. Ou colocar mesmo que seja uma figura. Tá? Então é importante. Eu estou falando sobre, sei lá, sobre processadores. E aí eu vou lá e coloco uma imagem de um exemplo de processador. Mas peraí, o que aquela imagem quer dizer? O que eu quero mostrar com aquilo? Então é importante, quando eu coloco alguma imagem, fazer o relacionamento com essa imagem no texto, fazer a relação com essa imagem no texto, conforme podemos visualizar na imagem 01, o notebook é um equipamento portátil que possui a grande vantagem da facilidade de movimentação. Agora sim, agora eu estou falando sobre a minha imagem e daí estou colocando ela. Então isso é muito importante. Quando você coloca, não jogue, mesmo que seja só um exemplo. Estou falando sobre Machado, aí vai a foto do Machado. Não, mas antes de colocar a foto ou logo depois, explique o que você quer com aquela imagem. Isso é muito importante para a clareza do texto e para evitar aquilo que muitas vezes acontece, né? Putz, o professor pediu 4 páginas, deu 3,5. Vou colocar umas 2 imagens aí e fechou, né? Quem nunca, né? Aquele estilo gibizão. Mesmo que você vá fazer isso, comente sobre a imagem. Fale, a imagem 1 a gente pode ver um exemplo do notebook, dá para ver que o teclado é embutido e o monitor também. Além disso, tem bateria embaixo que não dá para ver nem a imagem, porém, blá blá blá. E aí você faz um relacionamento, uma relação, um texto muito mais coeso, né? Muito mais ligado entre todos os seus elementos. Tá? 2 figuras, um gráfico e eu acho que tinha uma tabela também. E uma tabela. Então, todas elas já têm a nossa legenda e a nossa fonte. Beleza? O próximo, lembrando que, como eu falei para vocês, nós temos a opção de inserir quebra de página. Então, sempre que eu quero que algo obrigatoriamente comece numa página nova, inserir quebra de página. Tá? Referências bibliográficas é do tipo título 1. Tá? Lembrando que eu falei para vocês que por algum motivo o Google Documentos não está salvando no estilo, tá? Quando eu seleciono aqui, a opção de numeração, tá? Então, sempre que eu marco alguma coisa como título, eu estou precisando clicar aqui e mandar continuar a numeração anterior. Daí ele funciona, tá? Nas referências, pessoal, elas são um pouco chatinhas de fazer, tá? E cada coisa que eu vou fazer referência, ele tem algumas regras diferenciadas, tá? Então, sobre o que eu estou falando? Eu li algum livro. Beleza, livro tem a norma direitinho de como referenciar livro. Se esse livro tiver mais de 3 autores, muda alguma coisinha. Não, é um artigo científico. Beleza, então artigo científico é de outra forma. É um site. Beleza, site é de outra forma. Eu estou fazendo referência a uma obra publicada, tipo uma música. Opa, tenho como fazer referência à música. É uma revista. Opa, tenho como fazer referência à revista. Tá? Então, independente do formato do material que eu estou citando,
eu tenho como fazer essa referência aqui da maneira correta. Para facilitar um pouquinho, tá, eu acabo não decorando todas essas regras, todas essas normas, porque é muita coisa diferente. Tá? Então, eu uso uma ferramenta que me ajuda a fazer isso, que é uma ferramenta da Universidade Federal de Santa Catarina chamada MORE. Tá? É essa que está aberta aqui do lado. more.ufsc.br. Tá? Então, vocês podem ver aqui que quando a gente abre ela, já está dizendo atualizada de acordo com a NBR 6023/2018. Então, ele tem essas opções aí. Tá? Como que ele funciona? Como que ele funciona? Aqui no menu principal, ele me dá a opção de criar referência, tá? Ou eu já posso usar esse menuzinho aqui do lado, mas nesse criar referência, no tipo de referência que eu quero citar, ele tem várias opções. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Dependendo do que você está citando, é diferente. Ah, é uma monografia, estou citando uma monografia, é um livro, um dicionário, uma enciclopédia, um relato técnico, uma tese, dissertação, TCC, é um análise, é uma norma técnica, ou é uma parte de uma monografia, ou é um periódico, revista ou jornal, ou é um artigo no periódico, artigo de revista, artigo de jornal, documento exclusivo de e-mail eletrônico, tem inclusive a opção de citar rede social. Então, você viu um post de alguém e está citando esse post, óbvio que a gente não recomenda, porque mídia social e Wikipédia tem uma variabilidade aí que é um pouco, né, não revisada por ninguém, então tem uma grande chance de ter problemas, mas pode ser que seja importante. Às vezes, sei lá, eu estou fazendo um trabalho sobre políticas públicas nas cidades gêmeas, né, União da Vitória e Porto União. E aí eu estou fazendo esse trabalho sobre políticas públicas e eu acho uma postagem do prefeito no Facebook, por exemplo, ou uma postagem do Face da prefeitura dizendo alguma coisa. Tá? E aí pode ser que eu ache interessante fazer uma situação a essa postagem do Face. E aí para isso que existe essa opção. Homepage, ou seja, uma página qualquer, documento jurídico, legislação ou jurisprudência, tá? Patente, partitura, filme e vídeo, eu posso citar filme e vídeo, e posso citar slides. Tá? Aqui não tem citação de aula, porque é algo um pouquinho mais complexo, mas também é uma possibilidade. E aí vocês me dizem, professor, mas é meio complicado, né? Olha quanta coisa! Tá? O que acontece? Como são muitas informações diferentes, eles têm que ter todas essas funções. Tá? Então, por exemplo, eu quero citar um livro. Tá? Quero citar um livro. Aqui são as informações que ele pede. Coleção de referências, eu não tenho... É que assim, ó, essa página permite que eu crie uma conta e faça login. Aí, quando eu faço login, ele permite que eu salve as minhas referências, para que se eu usar elas várias vezes, eu ter elas guardadas num lugar só. Eu posso criar uma coleção de referências, então eu posso fazer, por exemplo, referências do artigo tal, referências do trabalho do Vitor, referências do trabalho da Rosana, e aí eu crio separações para as minhas referências, tá? Forma abreviada para mais de 3 autores, se tem mais de 3 autores e eu quero abreviar, sim ou não. Título, local, número de páginas ou volumes, se é online ou não. Professor, mas quando é online não tem aquela outra opção de fazer online? Não. Quando é um livro online, ainda assim é um livro. Tá? Isso é muito importante. Quando é um artigo online, ainda assim é um artigo. Então, quer ver? Ó, vou abrir aqui um negócio para vocês verem. Por exemplo, livros... vamos pegar o meu livro de sistemas operacionais aí. Ó, então esse livro está disponível para mim aqui no Google Books. Tá? Esse livro está disponível para mim no Google Books. Eu tenho como verificar e utilizar ele para que eu quiser.
Então, imagina que eu fiz uma citação a essa parte aqui, ó, código-fonte do driver de terminal é não sei o que lá, tá? Então, tá aqui. Fiz uma citação a isso. Aí, eu tenho como ir lá e citar esse livro, tá? Vamos fazer a citação desse livro? Então, vamos lá. Vou copiar o título do livro, tá? Título do livro. Projeto. Sobrou um J aqui, inclusive. Implementação. Ah, aqui, ó, o título é ali. O subtítulo é aqui. Tem mais de 3 autores? Tem 2 autores. Então, não tem mais de 3 autores. Tá? Tipo do autor é pessoa física. Autor. Nome completo do primeiro autor. Ó, ele até te dá uma explicação aqui. Se você quer fazer a escolha de como que isso vai ser exibido. Então, é para colocar entre aspas o último sobrenome que vai antes. Tá? Quantidade de autores, 2. Ah, ele já me abriu a pergunta aqui do segundo autor. Albert Woodhull. Tá? Título: Sistemas Operacionais, Projetos e Implementação, é subtítulo. Cadê a editora aqui? Ó? Sobre esse livro, vamos ver se aqui tem essa opção. Editora Bookman. Então, editora Bookman. 2009, 993 páginas. Online, sim. Número de páginas, 993. Tá? Sistemas operacionais, edição. Diz aqui qual é a edição. Uma resenha. Não, aqui não diz qual é a edição do livro, então a gente deixa sem. Local, será que aqui diz o local? Não, não diz o local também. Tá? Aqui embaixo até tem a forma de exportar essa referência para você usar nos seus arquivos, mas normalmente elas não são em formato ABNT, tá? Formato BibTeX, formato EndNote, formato RefMan. Então, a gente acaba tendo que utilizar outras ferramentas, como essa que a gente está utilizando aqui. O local não tem, então vou deixar sem. Série, ano a gente viu que era 2009, né? Não tem mais notas. E aqui o endereço da URL eu posso até colocar, se eu quiser, o endereço. Aí, aqui copio o link e coloco. E a gente fez 03/09/2020. Coloquei todas as informações que tem, todas as que eu achei. Gerar referências e citações, tá? Opa, o campo cidade é obrigatório, então a gente teria que procurar se consegue descobrir de qual cidade é. Quando você tem o livro físico na mão, isso acaba se tornando mais fácil, tá? Então aqui, ó, tá escrito aqui que é a terceira edição. Então vou colocar que é a terceira edição. São Paulo, tá? Então, edição 3, São Paulo. Opa. São Paulo. Aí, vamos ver se ele vai deixar eu gerar a referência agora. Pensando. E aí, pessoal, reparem o seguinte. A gente sempre diz que uma citação, que você referenciar uma página, tem menos peso do que você referenciar um livro ou um artigo científico. Só que aí tem gente que confunde. Tem gente que vai lá e faz a referência, por exemplo, usa esse livro aqui, mas faz referência como se estivesse citando esta página.
Google Books, não como se estivesse citando o livro. Mesma coisa para artigo científico, tá? E aí isso perde muito peso, muita qualidade. Ó, então aqui está a referência, certo? Então se eu copiar isso aqui, eu vou colar isso aqui e está pronta a minha referência. O detalhe é que a gente não... Aí, ele funciona assim. E o título fica em negrito. Aqui ficou bem feio porque a página ela é muito grande o endereço, né? Então isso complica um pouquinho na hora de você... Aqui ficou quebrado no meio, mas ficou, né, pelo menos na mesma linha. Então aqui ele te dá todas as opções. Você perde um pouquinho de tempo usando uma ferramenta para fazer isso, mas você acaba tendo certeza que está feito da maneira correta. Senão você está sempre tendo que pegar o livrinho da BNT aí, ou algum livro que explique essas normas, e procurando, agora é um artigo, agora é um livro, agora é não sei o quê. Tá? Então eu recomendo bastante que vocês anotem essa ferramenta e utilizem ela para vocês no trabalho de vocês. Tá? E aqui ele também te diz como fazer a citação com o autor incluído no texto. Então, por exemplo, ou com o autor não incluído no texto. Então, vamos dizer aqui em cima, ó. Aqui no meio. Segundo, Tannenbaum e Woodhull, o sistema operacional é uma parte importante do computador, pois garante seu funcionamento intermediando o acesso ao hardware. Beleza, coloquei uma citação aqui. Então, ele já me diz como fazer, como colocar essas citações. Tá? Tanto citações quando eu faço direta assim, ou citações indiretas. Tá? Citações indiretas quer dizer, esse parágrafo aqui eu fiz baseado no que eu li no livro. Beleza, então no fim do parágrafo eu dou o crédito à pessoa aí. Tannenbaum e Woodhull. Tá? Essas são as duas diferenças. E é importante, pessoal, lembrarem, a gente sempre tem, quando é mais novo, vamos dizer assim, quando é mais novo academicamente, o professor fala, tem que ter referências. E nós ficamos da cara, né? Porque, para que referências? Mas é muito importante a gente acostumar desde cedo a utilizar citações e referências, porque assim, a gente não, por assim dizer, a gente não é nada nos assuntos que a gente está falando. A gente não é especialista. O professor pediu um trabalho sobre sistemas operacionais. Vou fazer com o meu conhecimento. Puta, mas só o Davidson falando é muito pouco, às vezes, para dar certeza sobre alguma coisa. Entende? Putz, o Davidson pode estar inventando coisa, ou pode estar falando sobre alguma experiência dele, que foi uma experiência que deu certo e 1 milhão de coisas que deram errado. Então, isso é a importância da gente fazer citação. Tá? Quem falou que o mercado de trabalho para o setor de tecnologia de informação está aquecido e continua em expansão foi Tannenbaum e Woodhull. Tá? Estou apresentando o meu trabalho, o professor vai lá e não concorda com essa informação. O senhor diz, não, mas peraí, o mercado de TI já saturou, já está diminuindo, aí não tem mais trabalho, não tem mais nada, como é que você me diz uma coisa dessa no trabalho? E aí você diz, olha, professor, não sei. Quem escreveu isso foi Tannenbaum e Woodhull no livro deles, lá em 2009. Então tem que correr atrás desses autores aí. Não sou eu que tô falando. Então isso é muito importante. Quando você embasa o teu trabalho, você está dando garantia, tanto para o professor quanto para você. Tá? Eu costumo dizer que quanto mais citações você tem num trabalho de conclusão de curso, num TCC, menos perguntas o pessoal vai poder te fazer na tua banca. Porque você já deu as comprovações para cada coisa que você falou. Então, isso é muito importante aí que a gente aprenda a fazer, tá? E usem sem moderação. A citação, em teoria, aí na maioria do trabalho, quanto mais você utilizar, melhor. Só que não é você vir aqui
dá um Ctrl+C num parágrafo, Ctrl+V e citar. Aí eu pego outro, Ctrl+C, pego outro, Ctrl+V e citar. Você sempre tem que intercalar e fazer essa ligação entre os parágrafos, adicionar algumas explicações, mas se 40, 50, 60% do teu trabalho forem citações, isso é algo, né, na maioria dos trabalhos, é algo totalmente aceitável e é muito bom. Mostra o quanto você pesquisou. Porque se você pesquisa e não faz citação, fica parecendo que você tirou fonte e vozes da minha cabeça. Tá? E aí dificulta muito. Como eu falei para vocês, quando você cita um livro, é muito mais importante do que quando você cita uma página da internet, mesmo que esse livro esteja disponibilizado na internet. Quando você cita um artigo científico, é muito mais importante do que quando você cita uma página normal da internet ou uma mídia social. Segundo postagem do João no Facebook. Mas, como eu falei, pode ser que em alguns trabalhos encaixe, mas em vários não vai encaixar. Tá? Mostrei para vocês a ferramenta MOR para gerar citações. Vou mostrar mais uma coisa que é bem importante. Que é o Google Scholar, Schuler, sei lá. É o Google Scholar. Que em português é o Google Acadêmico, tá? É o Google Acadêmico. E aqui é uma pesquisa diferente do Google que busca livros e artigos científicos, o que é muito bom, porque aí você não procura material qualquer. Estou procurando qualquer postagem que qualquer um fez. Não, eu estou indo direto na veia. Vou pegar a citação científica, vou pegar artigo científico, tá? Então aqui você coloca o teu tema. Vamos colocar, por exemplo, eu quero pesquisar, bom, a gente já usou o exemplo dos sistemas operacionais, vamos imaginar que eu queira pesquisar redes de computadores aí, redes de computadores, tá? Ó, ele está me mostrando PDF, que é um artigo científico, ele está me mostrando um livro. Olha aqui, sobrenome esquisito do autor, De Comer. Está me mostrando outro livro, mais um livro, artigo, tá? Artigo. Ó, artigo do Tannenbaum, que é um nome muito, muito importante nas redes de computadores. Então, aqui a gente está buscando coisas de peso, coisas pesquisadas, coisas publicadas cientificamente. Então, isso me dá uma garantia tremenda. Ó, Unicamp, isso me dá uma garantia tremenda quando eu faço minhas citações e minhas referências. Tá? Inclusive, se eu colocar aqui como citar, ele me dá algumas normas de como fazer essa citação. Como eu falei, nenhuma delas é na ABNT. Então, eu preciso depois usar alguma ferramenta para fazer essa citação direito dentro da ABNT. Mas, ó, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar o artigo. Tá aqui, usar pelão. Isso é um artigo científico, ou é um TCC, ou é uma dissertação, é alguma coisa de peso. Deixa eu ver se disso é um... isso aqui, na verdade, é uma tese, né? Tese de doutorado. Então, olha o peso. Puta, eu não estou citando uma postagem qualquer na internet, uma página qualquer. Estou postando a tese de doutorado do cara, do Bruno Borgaz Apelão, que foi defendida e apresentada para 5 doutores. Então, olha o peso disso aqui. Não, a chance do cara colocar alguma besteira aqui dentro é muito pequena. Tá? Então, é por isso que é importante a gente aprender a fazer citações. E aí, eu vou lá e vou achar o texto. Estou falando sobre... sei lá, estou falando sobre complexidade e utilização em larga escala das redes de computadores, dificulto, faço essa citação aqui. Aí eu vou lá na minha ferramenta MOR e vou criar uma referência, monografia ao todo, tese, dissertação e TCC. Ótimo! Aqui ele já vai me dar todas as perguntas que eu preciso. Coloco ali e ele vai gerar também. Ó, vamos fazer nessa também, só para a gente ter. Ó, então, autor... Lembrando que tem aquele esqueminha de pôr entre aspas o último nome do autor, a quantidade é um só mesmo,
O título do trabalho, detecção de anomalias em redes de computadores. Não tem subtítulo. Local, Campinas. É uma tese. Número de folhas, 159, está aqui em cima, tá? 159. É de doutorado. Eu acho que eu não coloquei... aqui, instituição Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Departamento, tá? Curso, telecomunicação, doutorado em engenharia elétrica. Online, mesmo esquema, tá no online. Então, vamos colocar o endereço aqui, ó. Vi hoje, 0309-2020. Só faltou uma informação, que é o ano. A gente viu que era 2010. É porque às vezes o cara defende num ano e entrega no outro, tá? Então, só por isso que ele tem essas duas perguntas. Pronto. Gastei aí, acho que o quê? 1 minuto ou 2. Gerar referências. Ó, reparem que aqui ele até te dá como negrito, tá? Mas às vezes na hora de colar, às vezes vai e às vezes não. Tá? Eu prefiro colar sem usar um Ctrl Shift V, que ele cola sem copiar a formatação. Daí eu tenho como fazer, deixar dentro da mesma fonte, do mesmo tamanho do resto do meu texto. Lembrando que as referências bibliográficas são em ordem alfabética. Tá? Então, tá aí, já tenho 2 citações no meu trabalho. Então, é muito importante aprender a utilizar essas ferramentas e utilizar elas direito, que a gente consegue ter uma qualidade melhor nas minhas referências bibliográficas. Tá? Referências bibliográficas, citação e gráfico. Beleza. Então, pessoal, 10:06. Tá? Para hoje, o que nós temos é isso. Deixa eu parar a minha apresentação aqui. Por favor, anotem essas páginas que a gente utilizou, tanto o Google Escolar, quanto o More, né, o gerador de referências na BNT, porque ele pode ajudar bastante vocês aí. Coloca no favoritos, alguma coisa assim que você consiga procurar depois quando precisar. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, galera? Eu vi que tem 7 mensagens no chat, deixa eu ver se eu... O tipo de letra tinha que ser o da norma da BNT. No nosso trabalho, Rafael, era bom. É bom, tá? Porque a gente está fazendo tudo nas normas da BNT. E as normas dizem ou Arial ou Times. Então, escolha um dos dois, Arial ou Times. Como eu falei na aula passada, tem instituições que vão dizer, para nós é só Arial, para nós é só Times. Tá? Mas as instituições têm a liberdade para fazer esse tipo de escolha, tá? Não tem problema não. Mas nós, enquanto estivermos fazendo trabalho dentro da BNT, não utilizamos só essas 2 opções aí, o Arial ou o Times. E pelo amor de Deus, né, não façam Comic Sans, porque letra de desenho animado aí, de gibi, não vai passar muita segurança, muita... Isso, futuramente vai ser obrigatório. Nos próximos trabalhos aí que os professores pedirem, quem falar, isso aí, não, o cara coloca uma letrinha daquelas, parece que é escrito à mão, o professor tem que passar 16 horas para conseguir ler um trabalho. É que a gente acaba conseguindo fazer isso, pessoal, de uma forma mais automática, sabe? Quando você acaba corrigindo muito, muito, muito trabalho, não que é um desgaste, mas acaba se tornando um pouquinho desconfortável quando você tem 10 trabalhos seguindo o padrão certinho e de repente tem um deles que foi feito com um espaçamento maior ou menor, ou com uma letra diferente. Aquilo parece que destoa, sabe? Parece que destaca. Você acaba até passando mais tempo para conseguir ler. E para vocês terem uma ideia, tem gente que
Tem gente que reclama, né? Pô, o professor pega uma reguinha e vai medir para ver se ficou 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros. Cara, isso quando você corrige muito trabalho, isso é automático. Chega num ponto no professor não precisa nem de régua para dizer que aquilo está fora do padrão. Porque é um padrão. Mas, sabe, não sei se vocês já viram, por exemplo, aquelas postagens do Face. Encontre a letra N no meio das letras M e você vai... Só não sei quantos % das pessoas conseguem encontrar 3 letras N. A maneira mais fácil de encontrar aquelas letras N não é você indo uma por uma. N. Opa, achei. Não é assim. A maneira mais fácil é distanciar um pouquinho e ver o padrão. Em algum lugar, alguma coisa vai destoar daquele padrão. Então, quando você está corrigindo o trabalho e você já está meio bitolado em corrigir os trabalhos seguindo as normas da BNT, aquilo não é que você mediu para dizer está fora do padrão, é que aquilo destoou. E quando destoa, você faz assim. Putz, alguma coisa está esquisita aqui. É a margem. Sabe? Então isso acaba se tornando automático para o professor. Então não é que a gente corrige, o professor é ruim para me descontar nota porque eu estou fazendo fora das normas. Não é porque... Primeiro que eu não desconto para esse tipo de coisa. Nem em TCC eu descontava. Tá? Mas eu dava uma puxadinha de orelha. Olha, aqui é 3 centímetros. Aqui é justificado. Tá? Eu cansei de escrever em TCC justificar. Tá? Por quê? Porque o texto tem que ser justificado. E a pessoa vai lá e cria um parágrafo novo. A seguinte coisa foi feita, pois... Escreve uma justificativa. Pessoal, não. Justificar é isso aqui, ó. Vamos apresentar ali de novo. Justificado é quando... Apareceu aí para vocês, né? Justificado é quando o texto está alinhado nas duas bordas, na esquerda e na direita. Aqui, ó, esse texto está justificado. Esse texto não está justificado. Tá? Então, justificar. Então, são coisas que, assim, quando você está lendo muita coisa, ó, reparem aqui, ó, deixa eu pegar deixa eu ver se eu tenho um... Vejam se não destoa na página toda. Destoa. Dá para notar que tem alguma coisa errada, mesmo que você não saiba exatamente o que é. Então, esse é o tipo de coisa que, às vezes, a gente cobra. E cobra exatamente sabendo que o professor Davidson não vai descontar nota disso. O professor Davidson só vai colocar um asteriscozinho, vai colocar uma anotaçãozinha. Talvez no ensino médio ninguém cobre. Ótimo, acontece, passa. Mas na faculdade pode ser que comecem a cobrar. Tá? Talvez na faculdade o professor desconte meio ponto para que se você fizer isso. Talvez se você fizer algo muito recorrente, todas as citações eu errei. Todas as citações eu errei. Aí você vai ter um desconto maior. Agora, passando a faculdade, se você for para uma pós e vai fazer uma dissertação, você vai para um mestrado, vai para um doutorado, cara, daí não tem espaço para esse erro. Não tem espaço. Não tem. Numa pré-banca, se você esquecer a numeração de página, e eu fiz isso. Na pré-banca, eu imprimi as 3 cópias dos membros da minha pré-banca, defendi, eles elogiaram o texto, mas me puxaram a orelha por causa da coisa. E não foi uma vez só. Durante a banca, o professor falava, aqui na... Já te explico, Cauê. O professor fez as correções, e daí cada correção que ele ia ler, ele ia para a página assim e dizia, aqui eu anotei, eu ia te dizer qual é o número da página, mas você não colocou. Tá errado isso. Aí você, 3 páginas para frente. Aqui também faltou o número da página, tá? Parece que para encher o saco, sabe? Então isso é algo comum. Uma pré-banca, Cauê, quando você tem um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, né? Algo de cunho assim mais pesado, maior, um trabalho maior, principalmente quando você vai vai apresentar para uma banca, antes dessa banca é feita uma pré-banca. Por quê? Porque é um desgaste muito grande fazer uma banca e o trabalho tá ruim e a pessoa não passar.
Tá? Imagina assim, ó, uma banca de doutorado, vamos para pior, tá? Uma banca de doutorado, ela é comum que ela dure 4, 5, 6 horas. Tá? A minha banca do meu mestrado durou 7 horas. Tá? 7 horas, entre apresentação e arguições. A banca do doutorado, ele tem 5 doutores. 5 doutores. Desses 5 doutores, pelo menos 2 ou 3 eles são doutores de outras instituições. Então, faça as contas o quanto custa para você tirar 5 doutores durante aí 5 horas, 6 horas para assistirem uma apresentação ruim. Isso aí custa até dinheiro. Alguns deles você tem que pagar diária para o cara ir lá assistir tua apresentação. Tá? Então, isso acaba sendo um problema muito grande apresentar trabalho ruim. Então, antes de permitir que qualquer trabalho vá para a banca, é feita uma pré-banca. E se o teu trabalho estiver ruim ali, você já não passa da pré-banca, você não vai para a banca. Eles já nem deixam você terminar o teu trabalho. Tá? Então, a pré-banca é uma forma prévia de avaliação para garantir a qualidade dos trabalhos que chegam na banca. Por isso que muita gente diz, o trabalho quando vai para a banca é sinal que não vai reprovar. Pode ficar tranquilo que não vai reprovar. Não é bem assim. Tá? Se você fizer muita cagada na apresentação, se você fizer muita cagada no teu trabalho, pode ser que você reprove na banca. Mas se o teu trabalho passou por uma pré-banca, é sinal que a possibilidade, a chance de você reprovar na banca é muito pequena. Tá? Porque você já passou por pessoas da tua instituição que leram o teu trabalho, que fizeram avaliações, que sugeriram correções, que deram um rumo melhorado para o teu trabalho. Então, quando você chega na banca, você já chega mais pronto, mais bem preparado para isso, tá? Isso é uma pré-banca. E aí sim, se faltar citações erradas, pra vocês terem uma ideia, pessoal, quando é uma banca aí de mestrado, uma banca de doutorado, cara, se você citar alguns autores no teu trabalho, citei o autor X, o membro da tua banca, ele não lê só o teu trabalho, ele lê o trabalho que você citou também. Lê os artigos que você citou, lê todo o contexto do teu trabalho. Por quê? Porque às vezes você recorta, vou fazer essa citaçãozinha aqui. E aí você recorta um pedacinho de texto para falar exatamente o que você quer. Mas o artigo não fala bem aquilo. Aí o cara, depois dessa citação, o cara diz, porém, deu problema no negócio e não foi bem do jeito que a gente esperava. Pô, fodeu. Você tirou a citação de contexto. Então, quando você vai para um trabalho que precisa de uma garantia, que tem uma cientificidade, aí você não é corrigido só pelo teu trabalho, é corrigido por todo o contexto. Tá? Então, é por isso que e isso é muito difícil da gente entender quando a gente está no ensino médio ou quando a gente está numa faculdade. Tá? É muito difícil entender, por exemplo, por que uma vacina tem 3, 4, 5 etapas de validação. Por que um medicamento funcionar para 10, 20, 30, 50 pessoas não é o suficiente para ele ser comprovado cientificamente? Tá? Por quê? Porque nós temos que ver todo o contexto. Nós temos que fazer verificações de tudo o que ocorre com aquele trabalho, tudo que tem a ver, os autores, quem que está concordando com aquilo, para poder dizer, beleza, esse trabalho de mestrado realmente o que o cara diz aqui é verdade. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco. Tô citando uma página da internet, professor. É problema? Cara, não problema assim não é. Mas vamos combinar. Eu posso criar um blog e escrever a besteira que eu quiser. Ninguém vai contestar ou dizer que aquilo está certo ou está errado. E aí você vai lá e cita o que o Davidson escreveu na página dele. Mas o Davidson só escreveu besteira. Não foi corrigido por ninguém. Agora, olhem a diferença. Estou citando a tese de doutorado como que era o nome do cara lá? Do Bruno Bogaz Zarpelão, que foi apresentada para 5 doutores, corrigida e entregue lá na Unicamp. O que vocês acham que tem? O que vocês acham que tem mais peso? É aula de português agora, pessoal?
Se tiverem mais alguma dúvida, me mandem no WhatsApp. Estou encerrando aqui, tá? Parei a gravação.